Irmãos, estamos pregando duas séries de mensagens. À noite nós estamos pregando sobre o que faremos com os membros da nossa igreja que não são salvos. Expressa uma preocupação nossa, que já foi muito comum em certos períodos da igreja. Hoje parece que o pêndulo foi para o outro lado e a gente pensa diferente. A gente acha que todo mundo que está na igreja é salvo simplesmente porque usa um certo tipo de vocabulário, tem um certo tipo de comportamento e participa de certo tipo de reuniões e eventos. Isso não é verdade. A porta e o caminho continuam estreitos e apertados. E a Escritura é cheia de avisos que precisam ser levados a sério. É triste que as grandes passagens, chamadas passagens de aviso, de alerta do livro de Hebreus, são vistas somente para causar discussão teológica. E discussão teológica tem o seu valor, não é uma coisa para ser desprezada, não, até porque quando alguém diz que discussão teológica não tem valor, está fazendo uma discussão teológica, muito ruim por sinal, mas está fazendo, não escapa de fazer. Mas esses textos não podem ser usados só para a gente discutir em torno do que a gente pensa que seja a doutrina correta. Eles estão ali por uma razão. São avisos sérios do perigo que ronda aqueles que assumem que estão salvos simplesmente porque mudaram o comportamento. Eu fui criado num contexto, num ambiente dentro da igreja, em que a grande prova de salvação era a alteração do comportamento. Então, se fumava, não fuma mais, se bebia, não bebe mais, se jogava, não joga mais, se falava palavrão, não fala mais, e então mudou isso, pronto, essa pessoa está salva. O que era, no mínimo, ingenuidade. Um monte de pessoas que nunca fez nenhuma dessas coisas e não crê em Deus, simplesmente. Então, não é isso. Mas eu fui criado aprendendo assim. A pessoa vem para a igreja, começa a frequentar, adquire os hábitos daquela comunidade e ela acha que está tudo bem. Então nós queremos reavivar um pouco essa preocupação sadia da nossa situação, da nossa condição diante de Deus. Hoje parece que as pessoas baratearam a graça novamente, como diria Dietrich Bonhoeffer, e elas acham que pode fazer qualquer coisa. Até aqueles que descobrem que não é o comportamento que define quem é salvo e quem não é salvo, eles acham que então o comportamento também pode ser qualquer um. Você pode continuar estragando o seu corpo com bebida, com fumo, com noites sem dormir, você pode falar palavrões, você pode ter uma vida de moral questionável e dizer, não, isso aí não tem problema. Né? Não tem sim. Aliás, nós vamos ver isso hoje de noite. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje à noite, seguindo a linha que estávamos. Eu peço aos irmãos que se esforcem para estar presentes e incentivem os demais irmãos, tanto à noite como pela manhã. E lembrando que essas mensagens também estão sendo gravadas, então se você perdeu alguma, você fala com o nosso diretor de mídia aí, que é o Márcio, e ele providencia para você. Né? Elas são disponibilizadas na internet, mas de repente você pode ter até em áudio, né? Fala com ele ali, pode ter em áudio para você ir ouvindo durante o seu dia. Eu peço aos irmãos que estejam orando por isso. Hoje à noite nós continuamos nesse tema principal e o subtema até que ponto Jesus faz diferença para você, a parte 4, o cristão e a moralidade. Eu acho que dificilmente você vai captar o que eu quero dizer com moralidade, então eu peço que você venha à noite. Moralidade é uma palavra que traz muitas conotações, geralmente equivocadas para nós. Agora pela manhã, assim, no domingo que vem, com a graça de Deus, nós faremos a parte 5, até que ponto Jesus faz diferença para você, o cristão e a igreja. Né? E na última mensagem, na 7ª mensagem, o que lhe dá direito de se dizer salvo? Esse é o tema da última mensagem, eu peço que os irmãos estejam orando por isso. Pela manhã, nós estamos pregando sobre o tema idas e vindas do pecado e da graça no livro de Jonas. E nós estamos indo e vindo com Jonas várias vezes, né?
Já fugimos, já voltamos, já descemos e agora vamos subir. O tema da mensagem de hoje, portanto, é subindo. E a quarta mensagem é a segunda no capítulo 2, naquele salmo que Jonas produziu num lugar bastante inusitado, o ventre do grande peixe. Eu vou reler todo o salmo, embora hoje nós vamos nos prender no capítulo 2, verso 6b até o final. Então, Jonas 2 diz assim: Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Quando a gente lê o livro de Jonas, a gente fica deixado assim meio que sozinhos para tentar discernir os sentimentos, as atitudes e o comportamento de Jonas. O livro não dá explicações para todos os comportamentos do profeta. E você mesmo que está acompanhando, a gente está fazendo aquela leitura cronológica, né? Nós não estamos antecipando o que já sabemos. Fazemos uma vezinha ou outra só, mas a gente quer ficar junto com o profeta, só que ele não nos diz tudo. O livro não está interessado em dizer tudo o que está acontecendo. Hoje a gente vai tentar explorar um pouquinho disso, na medida que o texto nos permite fazê-lo. Mas você fica meio que sozinho, assim, e a gente fica especulando. O que está acontecendo na mente dele? Não é? Como ele está fugindo de Deus? Quem faz uma loucura dessa? Alguém que não conhece Deus. Mas espera aí, ele conhece Deus, como é que ele faz isso? Isso já vai nos alertando, irmãos, para a complexidade dos sentimentos, atitudes humanas. Né? Por um lado, elas parecem ter N motivações, e às vezes tem várias mesmo. Nós precisamos ser um pouco diligentes antes de apontarmos o dedo para qualquer pessoa e catalogar aquela pessoa como sendo isso ou sendo aquilo, porque as circunstâncias e a nossa fraqueza e o nosso pecado nos levam a agir de formas, às vezes, que deixam os outros confusos, porque nos deixam a nós mesmos confusos muitas vezes, né? E a gente tem essa tendência, às vezes, de olhar para as pessoas e já catalogar. Por outro lado, existem realmente razões que podem ser bem definidas nas atitudes de todos os seres humanos. Então você tem esses dois pontos. Você pode catalogar bem o que é, de fato, quais os motivos, quais as razões, o que possibilita acontecer isso. Por outro lado, você precisa ter cuidado, porque no que toca a uma circunstância específica, a uma atitude específica, a uma decisão específica que alguém toma, se você quiser realmente ajudar aquela pessoa, você precisa tentar se colocar um pouco no lugar dela e imaginar por que ela fez o que ela fez, antes de dizer que ela fez só por causa disso. Né? É uma grande dificuldade, às vezes, a gente entender isso. Já que a gente desceu com Jonas, a gente reconheceu que é sempre Deus que nos faz descer. Na semana passada, nós aprendemos que precisamos descer bem. Né? Se Deus está levando você para baixo, não resista. Se Deus está colocando o seu rosto em terra, a sua cabeça, sua boca no pó, então faça isso. Se Deus colocou no dizer de Jeremias, né, um jugo
um peso sobre você, então aceite e se sujeite àquilo e aprenda o que você tiver que aprender ali, sem murmuração. Para isso, é bom que você lembre que o caminho para a gente fazer isso bem feito é o caminho da humilhação, é o caminho de nos humilharmos, uma palavra que já nos causa terror, nós não gostamos dessa palavra. Então, hoje, a gente está subindo. Você notou como o texto trata da subida de Jonas. Ele diz, no versículo 6, na parte B, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. No versículo 7, novamente é usada a palavra que denota isso, né? Agora com relação à oração. Subiu a ti a minha oração. Então, o escritor, ele vem trazendo várias coisas de volta. A alma de Jonas sobe, as suas orações sobem com a sua alma, e Jonas também agora vai subir novamente. Literalmente, inclusive, ele vai subir do profundo do abismo, né? Vai subir e vai ser vomitado na terra de novo. Então nós vamos subir com ele. Para fazermos isso, há muitas possíveis abordagens, eu novamente vou trabalhar com 3 perguntas aqui. Primeiro, você procura alívio ou refrigério? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, qual a fonte real de sua alegria? E a terceira pergunta, qual o grau de sobriedade de suas decisões? Ou seja, em que bases são tomadas as suas decisões? Porque lembre-se, nós temos um salmo diante de nós. Já olhamos para esse salmo. Você já viu que ele é um salmo individual, um salmo pessoal de ações de graças. Já entendemos por esse salmo que ele é um salmo de louvor pelo livramento. Aprendemos que o grande peixe, o grande ser marinho, para ser fiel às palavras do texto, né, o grande ser marinho, não foi uma punição para Jonas, não foi um castigo para Jonas, mas foi um livramento para Jonas. O grande peixe, ele é, na prática e no simbolismo, salvação. E é por isso que Jonas termina esse salmo dizendo, ao Senhor pertence a salvação. Ele está louvando a Deus. Ele é lançado no mar, o mar se acalma, o navio vai embora e ele começa a afundar. Por tudo que ele diz no início do salmo, ele está afundando, as ondas estão cobrindo, os ferrolhos da terra estão se fechando sobre ele, as algas estão se enrolando na sua cabeça. Ele está cada vez mais fundo, sentindo o peso da pressão da água, da atmosfera sobre a água, sentindo a confusão. Versículo 7, ele diz, quando a minha alma desfalecia, o hebraico quer expressar realmente isso, é quando você está perdendo já o fôlego, você já está naquele momento em que você começa a parar de se debater. Ele diz, eu clamei ao Senhor, subiu a minha oração naquele momento, né? E Deus ouviu a oração, porque de repente Jonas, que estava ficando sem fôlego, ficando sem forças e finalmente desistindo, com aquele senso terrível de rejeição, fui rejeitado por Deus. De repente ele se vê, talvez ele não perceba bem o que esteja acontecendo, eu sei que de repente ele consegue respirar. O lugar pode estar tremendamente quente, o lugar pode estar ainda assim meio que abafado, mas agora não está mais morrendo, ele começa a recuperar forças, o lugar ainda é escuro, né? O lugar pode ser pegajoso, o lugar pode ter um cheiro ruim, mas ele não está morrendo mais. E o interessante é que Jonas lê todo esse quadro, que eu e você achamos repugnante agora, ele lê todo esse quadro como sendo o Senhor. O que não deve nos causar estranheza, porque Jonas conhecia Deus. Jonas não era como aqueles marujos que levaram aquele tremendo susto, que ficaram apavorados, com certeza, no momento em que Jonas caiu na água e o mar se acalmou, e eles perceberam que havia de verdade, uma presença ali que eles ignoravam. Que há realmente um Deus que é capaz de controlar os elementos da natureza. E eles ficam com temor, e eles oferecem sacrifícios, e eles fazem votos. Mas Jonas conhecia Deus. Então, quando Jonas, de repente, se vê num ambiente em que a água foi tirada, em que existe ar suficiente para que ele permaneça vivo, ele não lê aquilo do tipo, e agora? O que é isso? Só me faltava, né, pensando que não pode piorar, piorou. Não, a leitura que ele faz é, Deus não me rejeitou. Deus me salvou.
me livrou. Já aprendemos algo disso aí, não é? Aprendemos na semana passada que as circunstâncias de livramento podem vir para você na figura de um grande peixe, que se aproxima de forma terrível, de forma amedrontadora, e ainda assim é o livramento, é a salvação de Deus. A leitura que você vai fazer disso, irmão, depende do conhecimento que você tem de Deus. É como qualquer milagre, né? Eu falo um milagre autêntico, a intervenção autêntica de Deus sobre a natureza. O milagre por si só não ajuda muito. A leitura feita vai depender do conhecimento que se tem do Deus verdadeiro. Senão o milagre não serve para nada. Vide o povo de Israel, que foi alvo, que foi objeto, que vivenciou, que experienciou milagres autênticos, verdadeiros, genuínos, inquestionáveis, e ainda assim era um povo incrédulo. Era um povo de duro coração, de dura serviço, era um povo que não se sujeitava a Deus. Pior, era um povo que não amava a Deus como devia amar. Então a leitura que a gente faz desses quadros todos, ela revela que conhecimento você tem de Deus. Jonas, apesar da rebeldia dele, conhecia Deus. Então, quando ele se vê envolvido agora numa circunstância que, como eu disse, para nós ainda é repugnante, é amedrontadora, e deve ter sido para ele num primeiro momento, mas num primeiro momento ele já estava desfalecendo, então aquilo ficou mais claro ainda para ele como um livramento. Eu consigo respirar de novo, já não estou mais, minha boca não está mais engasgada com água salgada. É o Senhor, é o livramento, ao Senhor pertence a salvação. E no meio dessa confusão toda, nós queremos fazer as perguntas que o texto nos permite fazer. A primeira dela é essa: você procura alívio ou refrigério? Por que estamos fazendo essa pergunta? Porque você viu o salmo de livramento, o salmo de ações de graças, o salmo de Jonas, e toda essa percepção que eu acabei de passar para você. Se você nunca pensou assim, agora você tem esse quadro. Só que em nenhum momento o texto fala de qualquer tipo de arrependimento. Não há menção disso. Note bem, esse agradecimento é genuíno. Essa atitude de louvor e ação de graças, ela é genuína, ela é honesta, ela é autêntica. Não estamos questionando isso. Mas você não encontra no texto nada ainda falando de arrependimento. Então, no capítulo 1, não vimos nada mencionando arrependimento. E no capítulo 2 também não vimos nada mencionando arrependimento. Deixa eu adiantar para você que isso não quer dizer que Jonas não esteja contristado em algum grau. Isso não quer dizer que Jonas não esteja reconhecendo a rebeldia dele. Ele sabe disso, está claro para ele, tanto que ele está naquele lugar, ele não está mais no barco. Ele não está indo para Nínive, que foi a ordem que ele recebeu inicialmente. Ele sabe que ele não está onde devia estar. Ele tem noção disso. Então, eu não estou dizendo que ele não reconheça isso em algum grau, mas no texto nós não temos nenhuma expressão de arrependimento. Por isso, podemos levantar essas questões que vamos levantar agora. A primeira delas é essa: você procura alívio ou refrigério? As duas palavras podem ser sinônimas em alguns contextos, mas aqui, como em outros contextos, eu estou usando as palavras com sentidos bem específicos. Vamos dizer que refrigério é coisa de crente, alívio não é. Procurar e ser grato pelo refrigério é coisa de filho de Deus. Procurar pelo alívio não é coisa do Filho de Deus. E nós temos alguns exemplos disso. Por exemplo, o faraó no Egito, acho que é o quadro mais vivo desse negócio. O faraó quer alívio. Mesmo quando parece que ele se arrependeu, mesmo quando ele se diz pecador, mesmo quando ele diz que errou, mesmo quando ele pede para Moisés, inclusive, orar por ele quer alívio. E o texto de Êxodo 9:34, que você não precisa procurar agora, aliás, nenhum dos que eu vou citar, deixa isso bem claro. Tendo visto Faraó, que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Ele fez isso várias vezes. Então vinha uma praga, tudo ficava em ruínas. No início, aqueles encantadores, aqueles caras que faziam aqueles truques, e talvez alguns com a ajuda de algum demônio, até lá para energizar alguma coisa. No início eles tentaram fazer alguma coisa para contrariar, para combater o que Moisés fazia. Só que eles nunca conseguiam resolver. Você se lembra disso? Então Moisés vai lá e faz a água do Nilo virar sangue. Eles vão lá e pegam água e faz virar sangue.
Se eu sou o faraó, eu ia dizer assim, vocês estão fazendo a mesma coisa. Vocês estão piorando. Sangue já tem demais. Eu não quero isso, eu quero que vocês façam virar água de novo. Aí sai um monte de rã, eles vão lá e fazem sair um monte de rã também. Como se precisasse de mais. Eles não conseguem, mas estão fazendo alguma coisa. Mas daqui a pouco eles não conseguem mais fazer. E aí o faraó começa a pedir clemência. Aí Moisés vai, ora, a praga cessa e o faraó endurece o coração. Isso acontece vez após vez. Ele quer alívio. Sabe aquela oração que muitos crentes fazem? Senhor, dá mais uma chance. Senhor, se eu me livrar disso, nunca mais eu vou fazer. Isso não é oração de crente. Refrigério é outra coisa. Por exemplo, no Salmo 25, volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Isso é uma alma aflita que está precisando de uma lufada de ar fresco. Deus entende perfeitamente isso. O crente pode buscar e deve buscar isso. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Há uma menção da pecaminosidade. Eu digo assim, olha, os sofrimentos que eu passo são resultado de pecados, meus e de outros. Mas, Senhor, eu preciso do refrigério que o Senhor manda, eu preciso da lufada de ar fresco. Eu reconheço isso, mas eu sou o pedinte, eu sou o necessitado. Considero os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Essa é a oração que pede o refrigério. Não está pedindo simplesmente o alívio, não. Está pedindo o refrigério. Você percebe a diferença? É o Salmo 23. Refrigera a minha alma. Num ambiente quente, num ambiente de pressão, vem aquele alívio que o crente, na verdade, vê como sendo Deus dando um refrigério. Por que a palavra refrigério é usada aqui e não a palavra alívio? Porque o refrigério pressupõe que naquele momento você tem algum conforto, mas você sabe que a luta vai continuar. É aquela caminhada longa na qual você para, descansa um pouco, mas a caminhada ainda não parou. É aquele momento de fome que você come um pouquinho da comida, mas você sabe que não vai ter muita comida, que você vai ter que ficar um outro longo período aguardando, esperando. Então isso é refrigério. O que você busca? Alívio ou refrigério? O alívio é o seguinte, eu não quero passar por isso. Eu não quero que isso continue. Eu quero que isso cesse agora. Eu não quero mais ficar suportando isso. Basicamente, eu não aceito esse modo do Senhor me tratar. O faraó está lá como um bode, né? Dando marrada para um lado e para o outro. Ele não é como uma ovelha que se aquieta. Ele dá marradas para lá e marradas para lá, porque ele não quer aquilo, que ele quer que Moisés suma da frente dele, o que ele quer é que Yahvé pare com esse negócio de querer tirar o povo do Egito. Em nenhum momento ele diz assim, não, realmente, ele é Deus e eu não sou. Então o que ele quer é o alívio. Meu irmão, quando você passar por qualquer situação difícil, quando Deus estiver trazendo você de volta, quando Deus ouviu o teu clamor, mesmo que você orou apenas desesperado, sem pensar muito em arrependimento, essas coisas, considere que você pode estar se juntando a Faraó e não a Davi, no Salmo 25. Considere que você pode estar apenas querendo se livrar daquela situação naquele momento. Considere que isso não vai ajudar você a ser mais parecido com Jesus. Jesus fez uma oração por refrigério também. Uma das mais intensas orações. Tanto que ela não é nem uma oração por um refrigério passageiro, mas por uma mudança de circunstância. Ele diz, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas olha só essa oração. Primeiro ele diz, se possível for. Porque eu sei que há alguma coisa muito maior envolvida nesse processo todo. E ele termina a oração dizendo imediatamente, contudo seja feito o que o Senhor quer e não o que eu quero. Seja feita a tua vontade, não a minha. Eu estou pronto a me submeter, se for possível, Senhor, eu não passar por isso, porque isso é terrível demais. E no caso de Jesus, algo que nenhum de nós nunca vai experimentar, algo que nem Faraó experimentou, algo que nem Davi experimentou, é terrível demais. Vamos nos lembrar, nenhum de nós ouviu
Nenhum de nós teve que clamar aquela expressão, Deus meu, por que me abandonaste? Cristo ouviu. Mas há uma diferença muito grande entre essa oração e a atitude do faraó, e a atitude de outros personagens bíblicos, e a atitude de muitos de nós que queremos o alívio. É isso que nós queremos que aquilo cesse, nós queremos que aquilo pare. Eu não gosto do teu jeito de agir. Então considere isso. Quando a situação estiver acontecendo, faça a pergunta para você: o que é que eu estou querendo aqui? Puro e simples alívio para parar com isso? Ou eu quero refrigério para continuar enfrentando a situação, a circunstância e ser moldado dentro daquilo que Deus quer fazer comigo? Segunda pergunta: qual a fonte real de sua alegria? Aqui nós temos duas situações que a gente precisa perceber. Uma delas é o perigo de se confiar nas circunstâncias. Bens, períodos de tranquilidade, saúde, coisas dando certo, ou pelo menos não dando tão mal assim, não dando tão ruins, não sendo tão ruins assim. Existe esse perigo. Será que isso aconteceu com Jonas? Estamos especulando. O texto não fala. O que eu sei que o texto fala é que ele realmente estava agradecido a Deus. Como você também vai realmente estar agradecido a Deus porque Deus te livrou de uma situação. Não importa se você está buscando alívio ou refrigério, você vai ter agradecimento. Eu me lembro que uma vez eu estava com uma dor tão terrível num dente, né? E aí eu fui num dentista de emergência, entrei no primeiro que eu achei, lá no centro da cidade, saí do trabalho e fui lá. Uma dor tão terrível, né? Por causa de uma inflamação. E aí ele sentou na cadeira, olhou assim: olha, não tem, só posso fazer um atendimento de emergência para você ir procurar o seu dentista para ele resolver o problema, porque não. Então, o que eu posso fazer é dar uma anestesia. Aí deu uma anestesia. Quando ele deu a anestesia, aquele negócio desapareceu, sabe? Eu tive vontade de beijar o cara. Fica com caramba, gente, nossa, eu não estou aguentando mais. Sabe como é que é aquele negócio que você já está querendo enfiar um alicate e puxar você mesmo o dente? A anestesia fez assim, aquilo não resolveu o problema, mas aquilo deu aquele alívio no problema. Né? E de repente você pode pensar: poxa, o problema resolveu, o problema, né? E você não procura a solução do problema. A gente às vezes faz muito isso. Você olha as circunstâncias à sua volta e você coloca a sua confiança naquelas circunstâncias, mesmo quando elas são tão passageiras quanto uma anestesia é passageira. Né? O que aconteceu com Jonas? A gente sabe que ele realmente estava grato, como eu fiquei grato para um dentista desconhecido, só porque ele me tirou a dor naquele momento. Jonas ia morrer, Jonas estava indo embora, Jonas tinha sido abandonado por Deus, de repente ele vê que não, ele não vai morrer, ele vai ser trazido de volta e Deus não o abandonou. Então existe realmente uma alegria, mas é só isso? Essa alegria vem do quê? Qual é a fonte real dela? Será que, da mesma forma como antes ele ficou desesperado por causa das circunstâncias, agora ele não está aliviado e por causa das circunstâncias alegre? Sem realmente entender tudo o que está acontecendo, porque não há nenhuma palavra de arrependimento até aqui. E isso pode acontecer com a gente. Lembra daquele sujeito naquela parábola que Jesus contou? Em Lucas 12, então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. E muitos de nós fazemos isso. É que a gente pensa, né, esse aqui é o sujeito rico, né? Como é que começa a história? O campo dele produziu muito. Aí ele fala assim: eu vou derrubar esse celeiro, vou construir outros maiores, vou armazenar as coisas ali, pronto, olha só, que maravilha, eu estou garantido. Meu irmão, garantia é uma expressão que não deveria fazer parte do vocabulário humano para coisa nenhuma. Eu garanto que o Titanic não afunda. E aí? Quantas garantias que a gente dá das coisas? Eu acho muito engraçado isso naqueles filmes, né? O sujeito está partindo para a guerra junto com o irmão da namorada dele. Aí ela vira para o namorado e fala assim: você vai cuidar do meu irmão? Vou.
Promete trazer ele de volta inteiro? E o cara fala, prometo. Tem absolutamente condições de cumprir uma promessa dessa. Acontece muita história, muito filme por aí. Eu prometo que não vou deixar nada te acontecer. Eles estão cercados por um monte de zumbi, alienígena, vampiro. Eu prometo que nada... Como? Garantia é uma palavra que não devia fazer parte do nosso vocabulário, pelo menos não com tanta facilidade assim. Esse sujeito foi chamado louco. Louco é o seguinte, você não está vendo o que está acontecendo? Você não tem noção da realidade? Então, talvez Jonas estava realmente grato, mas por causa dessas circunstâncias, agora, imediatas, os discípulos uma vez voltaram, depois de eles terem pregado sob a autoridade de Jesus, e os demônios se submetiam a eles e tudo mais, e eles voltaram entusiasmadíssimos com aquele negócio, né? E uau, gente! E aí Jesus Cristo disse, olha, eu via Satanás como um raio descer do céu e tal, tá? E aí Jesus está com um balde de água fria neles. Alegrem-se, mas não por isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não há motivos para vocês se alegrarem por isso. É que a gente não entende isso no texto, né? A gente pensa que Jesus está falando, não tem uma outra coisa superior. Não, Jesus está dizendo assim, alegrem-se, não por se submeterem a vocês os espíritos. Existe uma negativa, irmão, existe uma ordem na negativa. Não se alegrem por isso. Parem com isso. Vocês estão achando o quê? Lembrem-se que haverá outros que vão chegar diante de mim. Lembra que Judas estava ali no meio deles? Você pensa que Judas não expulsou demônio? Não. Expulsou. Você pensa que ele não fez milagres? Fez. Jesus deu autoridade, ele fez. Lembrem-se que haverá muitos diante de mim dizendo, Senhor, eu tenho em teu nome. E aí desfila aquele monte de troço feito. E Jesus vai dizer para eles o quê? Não vos conheço. Então Jesus está dizendo, não se alegre por isso. Quando você olhar esses testemunhos aí na TV, de demônio que foi vencido, de cura que foi e tal, a gente louva a Deus por isso, mas isso não pode produzir alegria real. Muita gente vai ser curada, muita gente vai ser liberta de poder do diabo e vai para a punição eterna. Porque a condição para a salvação não é ser curado pelo poder de Deus, a condição para a salvação não é ser liberto do poder diabólico pelo poder do Espírito Santo, a condição para a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo. E se isso não acontece, não importa o que tenha acontecido, não importa o que você tenha feito ou aquilo de que você tenha sido objeto, você continua perdido. Não importa o sentimento mais religioso, mais devotado, mais piedoso, é possível ir para o inferno assim. Então Jesus disse, não se alegre por isso. E o que ele diz em seguida? Antes, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Nome escrito no livro da vida significa que essa pessoa foi salva pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela graça de Deus. Isso é motivo para alegria. O resto não é motivo para alegria. É aquela alegria passageira. É motivo para louvor. Diante de Deus, o louvor implica em certa alegria, mas não pode ser o fundamento. Não pode ser a base. Nossa, expulsei um demônio hoje, que maravilha. Como se você tivesse feito alguma coisa, você não fez nada. Se aconteceu, foi Deus quem fez, e Deus usa até Judas para fazer isso. Então você não está garantido com coisa alguma. Mas cada dia que você pode se levantar e lembrar, Ele me salvou, esse é um bom motivo para se alegrar. Essa é uma base sólida sobre a qual você pode se alegrar. Ainda tem um outro perigo. Além do perigo de se confiar nas circunstâncias, existe o perigo adicional, que nem sempre é percebido nesse texto que eu li do camarada que fez os celeiros, e disse, olha, agora estou garantido para o resto da vida. Esse perigo reside na dificuldade de se confiar na nossa capacidade de observação e análise das circunstâncias. Aquele homem olhou para a situação, fez uma análise totalmente equivocada dela. Só que a gente pensa que a gente analisa, que a gente considera, que a gente observa e que a gente faz isso muito bem. A gente não faz, irmão. A gente não faz. A gente pensa que se houve um milagre, Deus está agindo. E pode estar agindo, mas e daí? Saul foi ungido pelo profeta de Deus, de acordo com o mandato de Deus, e ele foi finalmente rejeitado.
Israel foi alvo de muitos milagres, de muitas atuações de Deus, da palavra de Deus, e muitos foram rejeitados. E como nação foi rejeitado. Então nós corremos esse risco de achar que a gente está analisando bem a situação. Assim, é como aquilo que eu falo de vez em quando, né? Jornal de denominação é um problema. Porque seja lá o que for que aconteça, é uma bênção. Congresso, não sei o quê. Foi uma bênção o congresso. Pode ter sido, mas também pode não ter sido. Quem já trabalhou por dentro de organizações de várias coisas, como eu trabalhei, você sabe que aí por dentro não funciona daquele jeito. Tem gente se batendo, tem politicagem comendo lá, tem gente doida para devorar um ao outro. Mas quando sai a matéria lá, foi uma benção. Só falta dizer, o congresso foi tremendo. Não funciona desse jeito, não. A gente, às vezes, observa a situação. É interessante ainda, voltando ao Salmo 25, Davi, ele diz assim, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. É um aluno falando para o professor. Faze-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho, o caminho dele. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ele pede, Senhor, me ensina. Senhor, eu estou olhando a situação, mas eu preciso de que o Senhor me instrua. E um quadro muito belíssimo disso é o capítulo 42 do livro de Jó. E olha que Jó andava na presença de Deus e o que ele diz? Ele se humilha, não é? E ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora, porém, te veem os meus olhos, então eu já sei tudo. Não. Essa é apenas uma expressão de que ele vê, agora eu estou começando a enxergar, agora foram tiradas as escamas. E aí ele continua, o Senhor disse para eu perguntar que o Senhor responderia, então é isso que eu vou fazer. Eu vou me assentar, eu vou perguntar, o Senhor vai me instruir, eu vou aprender agora. Porque eu não vejo direito as circunstâncias. E o Salmo 139, nos seus últimos 2 versículos, novamente Davi falando, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, qual é a fonte real da sua alegria? São as circunstâncias? Você pode estar olhando para um quadro totalmente errado. Aquilo que parece ruim pode ser bom. E a gente fica ansioso, e a gente fica angustiado, e a gente fica com medo. E é até compreensível em muitas das situações, mas você não pode viver nisso. Se as circunstâncias não servem como base correta, boa, firme para a alegria, elas também não servem como base para a tristeza, para a angústia, para a ansiedade. Já pensou nisso? Da mesma forma que você se habitua a olhar para circunstâncias de tranquilidade, está tudo bem, aí eu me sinto alegre, você acaba se acostumando com o oposto. Quando a situação está ruim, quando você não está sendo aquele crente que você devia ser, quando parece que várias ondas estão cobrindo você, você começa a se sentir triste, ansioso e angustiado. Então a gente precisa orar como Davi, Senhor, sonda o meu coração, mostra para mim, porque eu posso estar vendo com os óculos errados. As circunstâncias à minha volta, os eventos como eles acontecem, as pessoas que me cercam, não podem ser nem a base da minha tristeza, nem da minha alegria, nem da minha angústia, nem da minha confiança, nem da minha ansiedade, nem do meu descanso. As circunstâncias não servem para isso. Jonas passou por uma circunstância horrível em que ele pensou, acabou. Não acabou. Agora Jonas passa por uma situação de livramento. Só que ele não está ainda experimentando o verdadeiro, genuíno arrependimento. Pelo menos ele não expressa isso aqui, o restante do livro vai mostrar que ele não experimentou. Então qual é realmente a fonte da sua alegria? Cuidado com o perigo de se confiar nas circunstâncias e cuidado com o perigo adicional de confiar na sua capacidade de análise das circunstâncias.
Última pergunta. Qual o grau de sobriedade de suas decisões? Já que nós falamos sobre essas duas coisas, você está procurando alívio ou você está procurando o refrigério para continuar na luta? Qual é a fonte a fonte verdadeira, real da sua alegria? As circunstâncias? Você confia que você está vendo bem? Ou você já aprendeu que as circunstâncias não servem nem para animar você, nem para desesperar você? Então isso nos leva à terceira pergunta. Qual é o grau de sobriedade em relação às decisões que você toma? Euforia ou alegria? Porque se a base da sua alegria for falsa, então você não tem alegria, você tem euforia. E o problema da euforia é que ela passa. Ela está para a alegria verdadeira, assim como a paixão está para o amor. A gente aprende de vários filmes, esses filmes românticos, de várias histórias, que o ideal seria a paixão o tempo todo. Pela própria natureza, a paixão não é para ser assim. Se a gente fosse viver apaixonado daquele jeito que se fala por aí, né, queimando, você queimaria, literalmente, em pouco tempo você morria. Porque vai queimando energia, não é assim que funciona. Você tem uma base de amor, e então sim, que de tempos em tempos a paixão seja despertada, o fogo venha. Mas se o fogo ficar o tempo todo, você queima. Acaba. A euforia também é assim. É negócio que... E às vezes fundamentado na circunstância, daqui a pouco passa e acabou. Acabou a euforia, virou cinza. E na euforia é possível se tomar grandes decisões e depois o desastre acontece. O Senhor Jesus, muitas vezes, o que ele fez foi jogar um balde de água fria nessas circunstâncias. Mateus 8. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem do lago. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei onde quer que fores. Agora, essa aqui é uma palavra muito legal, né? Eu olho para isso e fico com medo. Se alguém está perto de mim e fala um negócio desse, eu acho que eu dou um espaço assim para longe da pessoa. Olha só que ela fala: eu vou te seguir aonde quer que o Senhor vá. Eu não tenho nem noção de para onde Cristo está indo. Mas diz que vai. Eu não estou dizendo que um crente não pode chegar nesse tipo de situação, mas esse aqui é um sujeito que chegou ali de repente, um escriba, e de repente, mestre, Jesus tinha acabado de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa, e aí você olha aquilo e, uau, não, esse aí eu vou com ele. Euforia. Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, e você nunca mais ouve falar desse sujeito. Acabou. Não, eu vou para onde o Senhor for? Eu não tenho nem onde dormir. Eu vou ali resolver o negócio, depois eu volto. Outro dos discípulos lhe disse, quando fala dos discípulos, irmão, vamos lembrar que Jesus não tinha apenas aqueles 12 discípulos, que ele chamou apóstolos, que ficavam mais próximos a ele. Jesus tinha um grupo maior de discípulos, como acontecia com muitos profetas naquela época, que surgiam, né? E aí juntava aquele grupo assim, que seguia para lá, que seguia para cá, muitos dos quais se tornaram verdadeiros discípulos. Matias estava aqui, entre esses. Não se cita aqui, mas lá em Atos você sabe que ele estava ali, tanto que ele substituiu, ficou no lugar de Judas depois que Judas se suicidou. Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai. Olha só, uma coisa justificada, não é? Jesus diz para ele, porém, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Senhor, meu pai. Euforia. Eu vou. E não entendeu. Os pés não estão no chão. Em Lucas 14, o Senhor Jesus manda a gente colocar os pés no chão. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? O que Jesus está dizendo aqui a respeito de ser discípulo dele, isso aqui ele está falando, ó, ser meu discípulo significa isso. Ele não está dizendo assim, olha, calcula, eu vou ser discípulo de Jesus ou não? Talvez fica como alguns crentes, alguns adolescentes que às vezes ficam assim, né? Eu não sei se eu vou me batizar, porque será que eu vou permanecer? Se você continuar nisso, meu irmão, minha irmãzinha, esse tipo de raciocínio, se você ficar com isso na cabeça, se a hora que tiver que casar, vai pensar a mesma coisa. Será que é esse o escolhido? O meu eleito? Isso não existe. Isso não existe.
Você não tem como saber o futuro. Desiste qualquer coisa que cheire a adivinhar o futuro. Eu estou noiva de fulano, eu vou ficar noiva de... Será que daqui a 10 anos eu estarei com essa pessoa? Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Então Jesus está falando a mesma coisa que põe os pés no chão. Não é uma questão de escolher, não, se eu vou ou não vou, porque ou você é discípulo de Jesus ou você vai passar a eternidade no inferno. Ou você está salvo como discípulo de Jesus ou você está debaixo do juízo eterno de Deus. Não existe uma opção, uma alternativa que seja boa. Ou você o segue ou você vai enfrentar a ira de Deus. Então não é essa a questão, entendeu? Não leia esse texto como se Jesus estivesse dizendo isso. Olha, pensa bem, porque o custo e tal. O custo está envolvido, mas ele não está falando, ele está dizendo, põe os pés no chão. Põe os pés no chão, porque você vai enfrentar pela frente. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Qual é o rei? Que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro a calcular se com 10 mil poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam no fórum. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente está falando do discipulado, e Jesus está falando o seguinte, olha, eu não aceito nada menos do que o todo, o inteiro. Quando eu chamo você, eu não estou pedindo que você me dê o seu tempo aos domingos pela manhã e à noite, e de repente lá 1 hora no meio da semana. Eu não estou pedindo 10% do seu dinheiro, não. Eu não estou pedindo que você se lembre, alguns minutos antes de comer alguma coisa, de fazer uma oração rápida ali. Eu não estou pedindo que você vista a camisa da sua denominação, da sua religião, e saia por aí dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu me dei totalmente por você e não aceito nada que seja menos do que isso. Nada menos do que isso. Eu quero você todo. Eu não quero você enquanto solteiro, mas quando você casar, o casamento é por sua conta. Eu não quero você enquanto você é estudante, mas quando você tiver uma carreira, tiver um trabalho aí, esse tempo é seu. O que eu estou pedindo, o que eu estou querendo, o que eu demando de você é toda a sua vida. Por isso não venha para o meu lado com essa euforia, com esse entusiasmo passageiro, não, porque isso é coisa de criança, é coisa infantil. Então, qual o grau de sobriedade das decisões que você toma, irmão? O Salmo 102 diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Em Filipenses 3, 2, Paulo diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós que eu escreva, que eu repita as mesmas coisas. Diz, alegrem-se no Senhor. Então, alegria é uma boa base para se tomar decisões. Euforia não é, mas alegria sim. Lembra? A euforia é aquele negócio, expulsei um demônio, orei e alguém foi curado de uma doença, distribuí 5.000 folhetos sozinho, preguei para o meu chefe, que era ateu, e ele se converteu. E aí você fica, e agora eu vou, vai o quê? Você acha realmente que você foi responsável por cada uma dessas coisas? Você acha isso? A alegria não, ela tem sempre a mesma base, essa base nunca se esgota. Você acorda, abre os olhos e diz, ele me salvou. Seja o que for que eu vier a fazer, ele me salvou. Jonas passa muito perto disso, eu diria que ele bate na trave. Ele termina dizendo, ao Senhor pertence a salvação. Mas você sabe, agora eu faço abro uma janelinha lá para o restante do livro. Ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Ele está ali agora, salmo de ação de graças individual. Essa vai ser exatamente a mesma razão que vai colocá-lo cheio de ira, cheio de raiva. Que a salvação pertence ao Senhor. Porque se pertencesse a Ele, Ele não a daria aos ninivitas. É por isso que você não encontra aqui nenhuma expressão de arrependimento.
embora haja uma expressão genuína, autêntica, honesta, de louvor, de agradecimento a Deus. Então, qual é o grau de sobriedade? Qual a base sobre a qual você toma suas decisões? Euforia ou alegria? Há um perigo adicional com relação à euforia. Se você se acostumar a tomar decisões com base nela, você vai deixar de querer tomar decisões em bases melhores. Funciona assim. Você talvez já tenha assumido um cargo da igreja, por exemplo, no momento de euforia. No momento de euforia, inclusive, é aquele momento que você, ninguém quis o cargo, então eu vou fazer. Não. Aí você viu que a briga era feia naquela situação. É porque você vem, às vezes, para assumir qualquer posto na igreja, qualquer lugar na igreja, você acha que todo mundo é maduro. Na verdade, eu costumo dizer assim, você pensa que na igreja todo mundo é crente. Não sei por que você pensa isso. Jesus falou, tem trigo e joio misturados. E eu não posso tratar ninguém como sendo um ou outro, porque eu não tenho essa capacidade, não é meu dever. Portanto, eu com sabedoria nem quero fazer isso. E aí, quando você começa a enfrentar dificuldades porque tem que lidar com pessoas no trabalho do seu cargo, você vai desanimar. Daí, quando novamente vem alguém e pergunta, então, você pode ficar com esse cargo ou assumir um outro cargo? Não. Você se acostumou na euforia. Vou fazer porque não tem ninguém, então eu vou fazer e tal. Aí você está achando que as circunstâncias serão melhoradas para você executar uma tarefa, só porque você resolveu que vai... Não, irmãos. Vai continuar do mesmo jeito, a luta vai continuar mesmo, você vai depender da graça, como todos nós dependemos da graça. Você não precisa ter um cargo, não, basta estar no meio da igreja. Quanta gente faz como Jonas fez, não é? Me joga fora, me joga pela murada, me joga para lá, porque eu que estou criando o problema, então eu não quero mais criar o problema. Em que base você toma suas decisões? Sejam na igreja, seja fora da igreja, euforia ou alegria? Você pode acreditar aí ao lado da euforia ainda aquilo que lhe é oposto, né? Pena, tristeza, dor, angústia, medo. Alegria é uma boa base para se tomar decisões. Alegria no Senhor. Alegria é uma boa base para o culto. Entra pelas portas dele, né? Servir ao Senhor com alegria, entrar em seus atos com hinos. Então, isso é uma boa base. À medida que a gente sobe com Jonas, vamos observar essas coisas e vamos exercitá-las. Você procura alívio ou refrigério? Qual a fonte real da sua alegria? E será que são as circunstâncias? Você confia na sua análise das circunstâncias? Em que base você toma as suas decisões? Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar essas situações com verdadeira alegria e com sobriedade. Ensina-nos, enquanto nós somos elevados por Ti mesmo, à Tua presença, Pai. Através de circunstâncias que muitas vezes não são as que nós gostaríamos. Ajuda-nos, ó Deus, para que as transformações que aconteçam, à medida que vamos sendo moldados conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, sejam transformações permanentes, ou que representem maturidade a cada passo. Nós oramos agradecidos, louvando o Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém.